Vamos juntar aqui o... Será que eu já apertei ali? Não me lembro. Vamos dizer que já, né? Parou, olhou, depois sorrindo se afastou. O meu coração se enamorou. Eu acho que me apaixonei. Parei, olhei e vi ternura em seu olhar. E num piscar de olhos fugiu de mim. E nem o seu nome eu sei. E agora eu vivo a procurar aquele olhar. Botei até anúncio no jornal de juras e mais juras para encontrar. Passei milhões de vezes no local. Porém, se Deus me der a graça de encontrar, aquela bonequinha não vai mais fugir, pois com ela eu vou me casar. Parei, olhei. Olha, Parei, olhei de Rocinho Pinto. Quem gravou, o rei Roberto Carlos, o rei da juventude brasileira, o rei da música popular brasileira, não é? De Rocinho Pinto. Então, e assim está começando o Varela no Ar, o programa do Varela, diretamente aqui de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, 8 de outubro de 2011, sábado. E na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. E antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós faremos as nossas indicações ao nosso querido público que nos acompanha com seu carinho, com sua atenção, com a sua audiência. Indicamos Varela Estética e Beleza, beleza completa em um só lugar, a clínica preferida das celebridades. Lá você encontra um tapete vermelho estendido em sua homenagem, lá você é uma celebridade. Um amplo salão de beleza no conforto do ar-condicionado, a medicina estética, o dia do noivo e da noiva na sala VIP, a moda Varela masculina e feminina, roupas e acessórios. E tudo de bom na Varela Estética e Beleza você encontra. Para você chegar na Varela Estética e Beleza, o endereço é Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Carolina Sucupira. E os telefones para informações: 3224-0783, 3224-7018. Acesse o site www.varelaestéticabeleza.com.br. E a Varela VIP, né? Fica logo mais adiante, na Rua Oswaldo Cruz, antes de cruzar a Rua Padre Valdivino, endereço 2528, Rua Padre Valdivino 2528. Os telefones 3261-7403. Lá na Padre Valdivino você encontra todos os serviços oferecidos também pela Varela Estética e Beleza, na Varela VIP. E na Varela Estética e Beleza até as crianças se embelezam, já vi. A clínica mais querida, mais ungida, a clínica preferida de Fortaleza. Indicamos também o programa Check-up. Há 13 anos no ar, na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo à noite às 20 horas. Apresentação da nossa querida estrela Natália Varela. E para mais informações sobre o programa Check-up, ligue 3266-9643, acesse o site www.checkup@tvdiario.tv.br. E o programa 100% Jesus, na Rádio Vida 102,9 FM, 102,9 FM de Fortaleza. O programa da missão da Natália Varela, domingo, a partir das 22 horas, 100% Jesus. Participe pelos telefones 3287-2158, 3287-2999. Acesse o site www.natalinavarela@hotmail.com.br. E o programa Vida News, na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Vida News, o programa jornalístico da Rádio Vida 102,9 FM, jornalismo com competência e credibilidade, na apresentação da nossa querida estrela, radialista, jornalista, missionária e empresária Natália Varela. No seu horário de almoço,
se ligue, né? Fique, sintonize na Rádio Vida 102,9 FM, Vida News, notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Na apresentação da nossa querida estrela Natália Varela. E a oração da Varela, quarta-feira às 18h30, na Varela Estética Beleza e na Varela VIP. A oração da Varela com a missionária Natália Varela e os seus convidados. E também leia a página check-up do Caderno Vivo, Jornal Diário do Nordeste aos domingos. Quem assina é a nossa querida Natália Varela. Depois das nossas informações, das nossas indicações, nós faremos hoje no nosso programa a leitura das explicações, né? E comentários e explicações do livro do Êxodo, do capítulo 8, versículo 12 a 15. Né? Estamos iniciando o livro do Êxodo. Né? Então, capítulo 8, versículo 12 a 15. Né? Continuando a leitura. A terceira praga que mostra a impotência dos magos, né, obriga-os a reconhecer que no momento são incapazes de conter o processo de libertação. 16 a 28. Com a quarta praga, o faraó tem que reconhecer Javé está no país como aliado dos hebreus, dando eficácia ao projeto deles. As negociações continuam. Moisés obriga o faraó a ser mais concreto e consegue contra-argumentar e cobrar o prometido. Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 7. A quinta praga ameaça atingir os animais usados como transporte, produção e alimentação. Javé continua ao lado do seu povo e o faraó se vê obrigado a reconhecer o fato. Comentando aqui, Javé é o nome com o qual o Senhor nosso Deus se apresentou, Javé. 8 a 12. A sexta praga continua a terceira e atinge diretamente os magos, que sustentam e defendem o poder político do faraó. Todo o aparelho ideológico do faraó está em frangalhos. Ele não consegue neutralizar a ação de Moisés e não tem como se sustentar. 13 a 35. A sétima praga atinge em parte a produção de alimentos e vestuário, linho. Além disso, provoca divisão na classe dirigente, versículos 20 e 21. Alguns ministros procuram obedecer à palavra de Javé, o Deus dos hebreus, não para se unirem ao projeto dele, mas porque veem seus próprios interesses ameaçados e não encontram outra saída. Êxodo capítulo 10, versículo 1 a 20. A oitava praga acelera as negociações. Agora até os ministros pressionam o faraó. E Moisés não cede um passo sequer. A proposta do faraó, versículos 10 a 11, é de manter reféns para garantir o retorno dos homens. 21 a 29. A nona praga leva o faraó a ceder mais um pouco, conforme versículos 10 e 11. Moisés, porém, continua sem fazer concessões. As negociações são interrompidas e Moisés é ameaçado de morte. Êxodo capítulo 11, versículo 1 a 10. O anúncio da décima praga marca o ponto mais alto do confronto entre Javé e o faraó. Atingido o herdeiro, a dinastia fica ameaçada e com ela todo o sistema político egípcio. Além disso, os hebreus ganham a simpatia do povo, conforme capítulo 3, versículo 21 a 22. Inclusive de uma parte dos ministros. Assim, o faraó está a ponto de perder completamente o domínio da situação.
capítulo 12, versículo 1 a 14, livro do Êxodo. A festa da Páscoa era primitivamente um ritual realizado por pastores para proteger dos espíritos maus a família e o rebanho. Eles matavam um animal e com o sangue dele tingiam a entrada da tenda. Com o êxodo, o ritual adquire sentido novo. A Páscoa será a lembrança perpétua do Deus vivo que, para libertar o povo, derrota o opressor e seus ídolos. Nesse contexto, os espíritos maus são tomados como passagem do próprio Javé, flagelo destruidor. Versículo 13, conforme o versículo 23. O exterminador. Ele vem para fazer justiça, punindo o opressor e protegendo o oprimido. Assumida pelos cristãos como festa principal, a Páscoa será a lembrança permanente de Deus, a lembrança permanente de que Deus liberta o seu povo através de Jesus Cristo, novo Cordeiro Pascal, conforme João, capítulo 19 a 14. Êxodo 15 a 20. A festa dos pães sem fermento era primitivamente celebrada por agricultores na ocasião da colheita. A finalidade era não misturar o produto da colheita anterior com o produto da nova. Essa mistura podia acontecer se fosse usado o fermento, que era conservado como parte da massa feita da colheita anterior. A sociedade que nasceu da liberdade não deve conter elemento nenhum da sociedade estruturada sobre a opressão. Êxodo 21 a 28. O ritual da Páscoa mantém viva a memória da libertação ao longo de todas as gerações. A celebração da Páscoa educa, isto é, transmite uma consciência para que a nova geração não fique alienada, reproduzindo uma sociedade estruturada na desigualdade e opressão. 29 a 36, Êxodo. A 10ª praga marca o ponto mais alto no processo de libertação. A morte dos primogênitos desestrutura o poder do faraó, ruptura da dinastia e abala a estrutura da família egípcia. Agora o faraó é quem toma a iniciativa de chamar Moisés e Arão para conceder tudo o que fora reivindicado. Sobre os versículos 35 e 36, conforme nota em capítulo 3, versículos 16 a 22. Êxodo 37 a 42. Uma vez realizado o processo de libertação, muitos aproveitam as vantagens superficiais e aderem ao grupo que liderou o movimento. Essa imensa multidão, versículo 38, mais tarde criará problemas, conforme Números capítulo 11, Números 11, 4, capítulo 11, versículo 4. A noite da libertação transforma-se em vigília a ser celebrada para sempre. É preciso manter-se desperto para jamais esquecer que Javé é o Deus que liberta. Esquecer isso é tornar-se escravo novamente, cultuando os ídolos que produzem escravidão e morte. O ritual do Sábado Santo mantém viva essa memória. Êxodo 43, 51. 43 a 51. Só pode participar da Páscoa quem está comprometido com o processo da libertação. Com o correr do tempo, a circuncisão se tornou sinal desse compromisso. Êxodo capítulo 13, versículo 1 e 2. O primeiro filho era o responsável pela descendência. Consagrá-lo era reconhecer que Javé é o Senhor da vida e o responsável pela continuidade do seu povo. 3 a 10, conforme nota em capítulo 12, versículo 15 a 20. 11 a 16.
conforme nota em capítulo 3, versículo 1 a 2. Em Israel não era permitido sacrificar seres humanos, porque Javé é o Deus da vida e não da morte. Por isso era costume consagrar o primeiro e depois resgatar. Por isso era costume consagrar o primeiro e depois resgatá-lo, sacrificando em lugar dele um animal. Êxodo, versículo 17 a 22. Toda mudança exige nova e profunda educação. O deserto será o lugar para aprender e amadurecer a vida em liberdade. Nessa caminhada, Deus está acompanhando continuamente, dia e noite, o seu povo, guiando-o de tal maneira que este não desanime, nem volte para trás. Versículo 17. Êxodo capítulo 14, versículo 1 a 14. Começa a luta para manter a liberdade recém-conquistada. Diante do primeiro obstáculo, o povo quer voltar atrás, preferindo conformar-se com a escravidão. As palavras de Moisés, versículo 13, mostram que Deus é o aliado que dá eficácia à luta do povo. Versículo 15 a 31. A passagem do Mar Vermelho traça uma linha divisória entre o mundo da opressão e o mundo da liberdade. Todo movimento de libertação que já tenha alcançado suas primeiras metas corre o perigo de ser cooptado ou sufocado pelos antigos opressores. Javé age não somente para que a libertação seja realizada, mas também pede que o opressor reconduza os libertados para a escravidão. Êxodo capítulo 15, versículo 1 a 21. Trata-se de um hino a Javé guerreiro, celebrando sua vitória sobre as forças que ameaçam o seu povo. Provavelmente o hino se formou a partir do canto de Maria. Versículos 20 a 21, um dos textos mais antigos no Antigo Testamento. Os versículos 1 a 12 celebram as vitórias sobre as tropas do faraó. A partir daí, o Deus libertador se torna a base da fé. Versículo 13. No versículo 13 aparece a etapa do deserto. Os versículos 14 e 18 cantam a vitória sobre os reis de Canaã, mostrando que o povo soube atualizar continuamente o fato da libertação. Frente à realeza que oprime, o hino proclama a realeza de Javé, versículo 18, que compra e redime o seu povo para a liberdade, versículos 3 a 16. Versículos 22 a 27. No sistema opressor do Egito, a água da vida se transforma em fonte de morte, sangue. No deserto, na condição difícil de um povo que luta pela libertação, a água amarga da morte transforma-se em fonte de vida. A murmuração, versículo 24, mostra que o povo ainda não assumiu a condição de povo livre. Ao mesmo tempo, apresenta um problema real. Os líderes precisam responder às necessidades básicas para que o povo não desanime nem acabe desacreditando o projeto da libertação. Nós ficamos por aqui, por hoje, por causa do nosso tempo, né? E nós voltaremos nos programas futuros com a continuação aqui das explicações, né, dos comentários e explicações sobre o livro dos Êxodos, nos seus capítulos e versículos. E no nosso próximo programa, nos programas futuros, nós continuaremos a leitura do livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 1 a 35. A continuação dos comentários e das explicações. Senhor nos abençoe e nos guarde. Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós.
Senhor, volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.